Noite, seja bem-vindo à nossa live Viver, Trabalhar e Morar nos Estados Unidos, né? Sendo bem completo. Então a gente vai ter a participação aqui de um amigo, né? E um aluno de inglês, que é o Sancler. Sancler mora nos Estados Unidos e vai estar com a gente aqui compartilhando um pouco sobre a experiência dele, sobre a vida dele lá nos Estados Unidos. Então, deixa eu receber aqui agora o Sancler. Pronto, acho que agora deu certo, né? Agora há pouco a gente tentou, mas deu um problema técnico aqui, não deu certo, sabia? Agora sim, Sancler, tá me ouvindo bem? Ok, olá. Só um pouquinho Olá, aqui, o áudio está um pouco baixo. Ok. maravilha. Seja bem-vindo. Desculpa aí a nossa demora, né? A gente teve esse problema técnico aqui com a internet e aí acabou que demoramos um pouquinho. Como eu sempre digo, infelizmente a internet aqui de Santa Catarina não é a melhor do Brasil. Então a gente acaba deixando um pouco a desejar da internet. Mas, enfim, estamos aqui reunidos, que é o mais importante, né? Para a gente bater um papo, você contar um pouquinho da tua vida nos Estados Unidos, tá? Seja bem-vindo, obrigado por aceitar esse desafio. Ô, meu irmão, para mim é uma alegria, uma honra. Você sempre foi um irmãozão. Estamos aí junto nessa parceria ótima. E ver o que a gente pode somar junto nessa situação toda, compartilhar um pouco das experiências. E com certeza essa é a nossa alegria aqui hoje. Maravilha. Então, Sancler, fala para o pessoal aqui que está assistindo a gente. Primeiro, diz teu nome. Eu já estou falando Sancler, né? Mas fala um pouquinho quem é o Sancler. Certo, tentar resumir aqui, pessoal. Falo muito. Pessoal, Sancler é. O que eu posso dizer, né? Mais um abençoado na graça do Senhor. E sou pai, hoje estou aqui realmente nesse novo momento na América, mas sou do norte, sou da nossa região do norte, cidade do Amazonas, amazonense, Bocacrense. Um abraço aí para os meus amigos aí em Boca do Acre. E passei boa parte da minha vida realmente na companhia dos pais. Fomos para Rio Branco, no Acre, né? Onde nós tivemos a alegria de criar, criar vínculos e, com a graça de Deus, desenvolver. Onde eu conheci minha esposa, onde começa essa história um pouco, dentro do meu chamado. Fala pro pessoal aí um pouco dessa história. Tu é casado com a Sou, Emily. Quem cas... é a Emily? Sou casado já há quase 25 anos, né? Com a dona Emily Trimble Lopes. É, minha esposa, eu conheci quando estávamos então assim na melhor época da história. A Emily é filha de pais, os pais, avós são missionários norte-americanos, da Igreja Batista, onde nos conhecemos, nesse vínculo todo. E eu digo sempre que esse propósito, Jonas, já está no coração do Pai há muito tempo, porque a partir daí realmente a gente teve um tempo para poder se formar, se preparar, servir as igrejas em Rio Branco, no Acre, onde você é um amigão tanto, também um outro guerreiro na fé, a gente teve a oportunidade de estar sempre perto, entre os batistas regulares principalmente. E nessa situação toda, a gente passou um bom tempo para poder despertar o desejo de vir para a América. Certo, perfeito. E me fala uma coisa, Sancler, me fala uma coisa. Quanto tempo tu tá aí nos Estados Unidos? Ok. Nós chegamos aqui recente, demos entrada realmente em solo americano no dia 9 de novembro do ano passado, 2024. Então agora temos um ano e um pouquinho já, né? Mais um Natal na América, né? O segundo Natal que a gente está se preparando para poder estar com a família e poder estar junto então aqui na América. Perfeito, perfeito. Sancler, fala um pouquinho aí pro pessoal que está assistindo. Primeiro, vamos lá. De qual cidade você é aí em Rio Branco, no Acre? Lá em Rio Branco, no Acre, né? Certo. Então, como eu falei para a gente, passei um bom tempo na capital, Rio Branco, né? Universitário, mandando um abraço aí pro pessoal do Universitário. Sempre foi a nossa base ali, mas os últimos 9, 10 anos nós tivemos a alegria de poder estar em Brasileia, onde eu pude também atuar como agente socioeducativo, principalmente na parte de capelania com jovens socioeducandos no nosso estado, né?
Foi uma experiência maravilhosa. A esposa também trabalhou lá muito com relação ao inglês, podendo somar ali também com a escola Just for You. Parceira também sempre foi do Mister Joy, na mesma época que começou. E aí a gente ficou lá 10 anos. Os últimos 10 anos, Deus nos levou para a fronteira ali. Fronteira brasileira, Cobija, um pouquinho mais na frente ali, Peru também, onde a gente pôde vir. Voltamos para Rio Branco, mas a nossa base sempre foi Rio Branco e passamos esse tempo também em Brasileiro. Perfeito. Então, mas tu não é acriano, tu é Não, amazonense. amazonense da última fronteira, ali no sul do Amazonas, Boca do Acre, minha querida Bocan City, cidade Perfeito, perfeito. maravilhosa. Eu sempre Maravilha. falo assim, o que, que tem em Boca do Acre? Eu digo, rapaz, pessoas incríveis, são pessoas maravilhosas, como todo o Nortão, Nordeste, pessoas assim maravilhosas nesse sentido todo. Maravilha, perfeito. E me diz uma coisa, quando que você veio para os Estados Unidos? Então, enfim, Jonas, né, nesse contexto, como eu tenho falado, principalmente, né, na formação acadêmica como teólogo, nós tivemos um bom tempo servindo no Acre e em 2017 tivemos assim um despertamento, né? Eu falo sempre que são essas coisas são interessantes. Esses anos todos casado com a Emily, a gente nunca despertou assim, vamos para os States. Eu digo sempre que a Emily é mais brasileira do que todos nós, porque Normalmente ela ama. eu tenho um casal de amigos, que é o Zeke e a Rafa. O Zeke está nos Estados Unidos com a Rafa agora, mas foi meio que obrigado, né? Porque o Zeke se sente mais brasileiro do que americano. Da mesma forma, a Emily também sempre foi essa pessoa incrível, ama muito a cultura brasileira, ama muito então as pessoas. E aí a gente foi, irmão. Mas em 2017 foi o start, onde tivemos o despertamento. E aí a gente também, diante de uma situação, os pais da Emily estavam fazendo 50 anos de casado e queríamos fazer uma grande reunião de família. E o pai da Emily não estava nas melhores situações de saúde, já bastante enfermo, pastor Perfeito, Marcos Trimbo. E aí nós corremos atrás para poder ajustar passaporte. A princípio não teria como, a gente deu entrada tanto para mim como para os meus filhos, que eu sou pai de 4. A gente deu entrada então para tentar o visto de turismo, que seria mais fácil, mas não conseguimos. o Toda a teu visto, preparação, tu mesmo casado com uma americana, tu mesmo casado com aplica. uma americana, corremos, fomos em Brasília, agendamos todo o protocolo, embaixada. Quando chegamos lá para a entrevista, tivemos então a surpresa. Olha como é que é importante a informação. Então, depois descobri que esse protocolo não foi, eu não fui sorteado somente, é para todo brasileiro que é casado com um cidadão norte-americano ou vice-versa. Lá no caso, a pessoa que nos recepcionou, nos atendeu, muito educadamente disse assim: olha, infelizmente, vocês deram entrada no visto errado. Porque nessa situação, você não pode dar entrada como simplesmente turistas. Você tem que dar entrada com a sua cidadania americana, junto com toda a família, se você quiser entrar no solo americano. Foi jogar, jogar então água fria naquele momento, naquela situação, mas nós entendemos que, de fato, olha a importância da informação. A gente não tinha informação. Tentamos, claro, dentro da situação que podíamos, mas nós não tivemos, então, o êxito que a gente achou que teríamos, mesmo casado com Perfeito, o cidadão norte-americano. perfeito. A gente tem algumas pessoas que estão fazendo pergunta, daqui a pouquinho a gente vai responder as perguntas que estão fazendo. Então, pessoal, se vocês têm alguma pergunta relacionada a viver, né, e trabalhar nos Estados Unidos, façam aqui, que daqui a pouco o Sancler vai tentar responder. Sancler não é um especialista ainda, é um brasileiro que está aí completando um ano, que está morando nos Estados Unidos. Mas, Sancler, quando Verdade. tu falou sobre o visto, é muito importante saber disso, sabe? Eu tenho agência de viagens há quase 15 anos, a Voo Viagens e Turismo. E a gente trabalha com visto americano. Não só americano, como vários vistos internacionais. Eu não sei nem te falar a quantidade de vistos que a gente tem. Mas a Ok. gente vê muitas pessoas pecar e errar de não ser aprovado o visto porque não tiveram a instrução correta. Então, tua primeira barreira, tu poderia ter desistido ali, né? Verdade. Fez a solicitação de visto errado e foi negado. É óbvio que é Obrigado. negado. Os Estados Unidos ele é um país que ele é muito exigente com relação a isso e agora está mais exigente ainda. É fato, Então, é fato. né, você está aí na América, você sabe como que tá muito
exigente essa questão. Mas assim, negou o teu visto, e aí Aham. como que foi a sensação? Eu tenho certeza que tem gente aqui que já tentou o visto americano e negou, né? E por algum motivo negou esse visto. Fala pra gente aí, porque assim, ó, a assessoria, a orientação correta te leva pro êxito. Do jeito Se for- que, do jeito que eu falar inglês, tendo um mentor que te conduz para o caminho da excelência, é diferente de você tentar sozinho. Então fala pra gente aí que tá, para quem tá assistindo, depois que você que negou o teu visto ali, de cara, o que que tu fez? Cara, foi frustrante. Pense na situação. A pessoa falou e já baixou ali a cortinazinha, pá, acabou a comunicação. Mandou um papelzinho por baixo, e aí depois nós vamos entender, né? Deixou nem Rapaz, tu chorar, nem tu não, nem deu espernear. tempo, foi muito rápido o negócio, isso é muito prático. FUP, não, você deu entrada no visto errado. Posteriormente, a gente foi conversar com vários amigos, né, nossos também de igual modo, brasileiros e americanos que se casaram, a mesma situação, tiveram a mesma frustração, porque, como você falou, tentaram por si. E aí a gente pensa sempre naquilo que a gente conhece, não tínhamos todo o conhecimento que a gente precisava ter para poder, enfim, dar entrada. Foi frustrante. Enfim, de Brasília a gente foi para o Pará, aproveitou um bom tempo lá, e aí a gente tentou, né, nessa situação toda, recomeçar. A ideia que eu tive, Jonas, foi o seguinte: bem, não é dessa vez. Então, como uma pessoa que, na fé, sempre procuro ver essa situação, eu digo, Senhor, teu plano continua sendo o Brasil. Para a gente ficou claro assim, para mim. Para a gente é mais frustrante por quê? Porque a tua estrutura, a minha estrutura é uma, mas da criançada é outra. E a gente teve que trabalhar isso na vida dos filhos, explicando para ele, olha, não foi a hora, Deus, acredito, nós iremos, mas não vai ser dessa vez. O mais frustrante foi o fato que a Suiane, que é a minha mais nova, pequenininha, 8 meses, não pôde ir com a mãe. Eu tive que ficar com ela, cuidando dela junto com a minha Nossa. mãe, para que a Emily pudesse ir para os Estados Unidos por conta da necessidade de estar com o pai, porque ele estava vivendo os últimos dias aqui na Terra, pastor Marcos Trimbo. O Senhor já estava preparando para ir. E tentamos outras, mas não adiantou. Como você falou, foi claro. O não foi claro. Então a Emily viajou só, e eu tive essa experiência de ficar em casa, trabalhando e cuidando da minha pequena, junto com o auxílio da mamãe, Dona Graça, um beijo para ela, se ela estiver com a gente aí. E dizendo para você, meu irmão, foi frustrante, mas foi dali que a gente despertou. Vamos fazer a coisa da forma certa. Aí procuramos as informações, procuramos os amigos, e a gente teve, graças a Deus, aí um anjo que Deus colocou no nosso caminho, que foi o Mister Scott, né? Nosso advogado de imigração. Mister Scott foi um cara assim fora de sério, porque filho também de missionários norte-americanos que serviram no Peru, camarada também super gente boa, nos ouviu, viu a necessidade e nos orientou em todo passo a passo. Começamos lá atrás, isso 2017, 2019, 2018 passamos, 2019 demos entrada no visto de cidadania. Aí veio pandemia, o Brasil, o mundo parou, toda aquela situação, e aí foi a morosidade. Vamos para a fila, vamos aguardar. Mas, esperando em Deus, 2024, tivemos então aí, no caso, a situação, junto com o Mr. Scott, que estávamos então aprovados para poder entrar em solo americano. Se preparar para Maravilha. apresentar-se na embaixada. Uhum. Olha, que luta, né? Tu poderia ter desistido ali no primeiro momento e falado, não deu, eu tinha que fazer isso, mas eu fiz minha parte, não consegui. Mas isso mostra quanto que é importante a persistência, quanto que é importante você não desistir do teu objetivo. Eu tenho, com certeza, que muitas pessoas com a gente que estão nos assistindo que sonham, por exemplo, viver nos Estados Unidos, sonham morar nos Estados Unidos, né? E que muitas vezes desiste porque na primeira oportunidade não consegue aprovar o visto. Ontem mesmo eu estava batendo um papo com um amigo meu que está indo morar em Las Vegas agora, junto com a Show. família. Ele tentou o visto e aí depois de um tempo ele negou o visto dele. Depois ele esperou o processo, né, teve o apoio, o suporte da assessoria correta, aprovou o visto dele. Depois que ele aprovou, depois de 3 anos, ele aplicou para residência. Ah, mas agora é o Trump, tá difícil, não vai conseguir aprovar.
mês passado, aprovou a residência dele. Quer dizer, Maravilha, dia né? 20 de janeiro, ele está embarcando para a América. Ele vai morar nos Show. Estados Unidos. E é um brasileiro que mora em Itajaí, aqui do nosso lado de Balneário Camboriú. Então, tá indo morar lá nos Estados Unidos. Então, é legal tu compartilhar a tua experiência, porque não é só você. Muita gente tem essa necessidade, sonha, né? Eu digo necessidade porque já pensou, é uma oportunidade gigantesca tu poder morar em outro país, principalmente nos Estados Unidos, e vale muito a pena, o Sancler, você trazer aqui essa experiência para quem tá ouvindo a gente. Mas me fala uma coisa, Hum. quando você chegou nos Estados Unidos, qual foi a coisa mais difícil que você achou na América? Jonas, foi um tempo de preparação, né? Conhecimento, busca, mas eu vou falar para você, meu irmão. Eu sempre lembro dos heróis da fé, né? Quando Abraão sai da sua parentela e vai para outro povo. José que foi vendido como escravo, meu amigo. Eu acredito que com certeza o maior impacto é comunicação. Graças a Deus que eu estou sempre bem Comunicação. assessorado com a minha esposa, as minhas filhas, eu tenho 4. A Samly Grace também já é uma pessoa incrível, 20 anos. Ela também comunica muito bem, as pequenas também. Eu e o Paulo, nós estamos no naipe mais baixo um pouco dessa história, que a gente vai conversar, e por isso essa parceria, né? Mas eu, quando cheguei, meu irmão, naquela situação toda, a gente vê a importância, é claro, de você saber, né? Que vão vir muitos desafios. Você vai ter que conhecer aí os drives americanos, como é que funciona a América. E uma das coisas, de fato, como eu já falei, enfatizo novamente, comunicação é tudo para quem está vindo para cá. Eu estou aqui na cidade de Springfield, no estado de Ohio. É uma cidade pequena ainda, enfim, mas 1 hora de Columbus, que é a capital. Inclusive, até ontem estive lá. Tem uma pequena colônia de brasileiros ainda aí, essa questão toda, né, dos imigrantes brasileiros. Mas aqui não, onde a gente vive, é inglês para todo lado, inglês, inglês. Os americanos. Vizinhança, igreja, irmãos, família. Minha sogra mora aqui, né? E alguns parentes mais. Mas é isso que eu quero dizer, então, enfim, que a comunicação é a base para você que quer chegar aqui. Perfeito, Inglês. perfeito. Ó, o pessoal já tá perguntando com o que tu trabalha aí. A gente já vai chegar lá e vai responder tudo isso daí. Então, brasileiro nos Estados Unidos, a primeira coisa que precisa fazer para morar, viver, para fazer conexão nos Estados Unidos é saber falar inglês. A gente está Falar vendo inglês. aqui o Sancler falando que a maior dificuldade dele quando chegou foi a comunicação. Então, Verdade. o que eu vejo, Sancler, não é só você. Eu tenho vários alunos que já foram para a América, voltaram porque não conseguiram oportunidades. Por que não conseguiram? Porque não sabem falar inglês. E aí esbarra na comunicação. Eu tenho alunos meus que trabalham no pesado mesmo, na parte ali, né, da construção civil, e que dizem para mim, teacher, eu quero muito sair dessa profissão. Só que quando eu chego nos empregos, nos trabalhos que eu vou tentar, quando ele vai puxar o inglês comigo que eu não sei falar, automaticamente eu já sou eliminado. Então, essa realidade que você está falando é a realidade de muitos brasileiros que hoje estão na América, mas não sabem se comunicar, mas não sabem falar inglês. Então, é sensacional, sensacional. Eu acredito que essa dificuldade não é só a sua, como da maioria das pessoas que vão para os Estados Unidos e voltam por não saber falar inglês, né? Exato. Saber, não saber. Mas assim, ó, fala para mim, perguntaram aí, mas antes de eu responder uma pergunta que já está aqui no nosso roteiro, Sancler, conta Hum. pra gente aquela história que tu me falou da capoeira. O pessoal quer ouvir a história da capoeira. Americano, pessoal, americano gosta de capoeira, tá? Americano gosta de capoeira. Conta aí, Sancler, o que foi que aconteceu da capoeira aí pra gente saber? Meu amigo, cheguei aqui naquele friozão que está começando agora. Inclusive, hoje já deixei aqui hoje, o negócio mudou, o clima mudou. Springfield já não é mais a mesma, amanheceu nevando, previsão até meia-noite hoje, né? Nós estamos aí a 2 horas, no caso, acho que a menos, né, de Brasília, e nosso fuso horário, mas até meia-noite, neve, 8 palmos de neve, acho que é por aí. Então,
Veio muita neve aí e a coisa mudou tudo. Então, quando eu cheguei ano passado, na mesma data que falei, dia 9 de novembro, eu estava sem carro ainda, graças a Deus, nas conexões, a gente, com a graça de Deus, já tinha um lugar para ficar, mas ainda estava ajeitando a situação do carro. O que aconteceu? Eu precisei fazer algumas compras. E aí eu digo, não, vamos lá. Eu queria conhecer a cidade, digo, vamos na pernada. E eu puxei no Google, olhei supermercado mais próximo aqui, o Meia. Aí eu digo, não, aqui menos de 1 milha a gente vai lá e vamos encarando o frio. Aí olha só quem embarcou comigo, minha esposa e as duas pequenas, né? A Saída e a Suiane. A Suiane tem o quê? Uns 11, tinha, e a Sussu nos 7 anos. Meu amigo, o frio daquele, maravilhoso. Mas ok, chegamos bem, damos, né, no ritmo das crianças. E aí fizemos as compras. No regresso, digo, não, a gente precisa de um Uber. Foi quando a gente acionou e chegou um Uber. Nos atendeu, camarada, né? Big Black Man, situação toda lá, negamos norte-americano. Mas aí a gente se entende, né? E eu, louco para conversar, para tentar alguma coisa, com o meu hi-bye. E aí ele disse: Ó, o porta-mola tá aberto, você coloca suas coisas. Aí coloquei ele daquele jeitão, né? Cheio da gira. É outra coisa interessante, meu irmão. Existe aí uma comunicação, que assim como no Brasil, a gente vai afinando o ouvido para poder aprender melhor. Bem, aí entrei, o camarada escutando um reguezinho e tal, estilo Jimmy Cliff, né? Tranquilo. Rapaz, uma das coisas assim, né? Eu tô falando assim do que é a realidade. Aqui é permitido o uso da maconha. Não, você E eu, pode falar a realidade. A ideia é essa, é mostrar para quem está assistindo a gente, de fato, como que é nos Estados Unidos. Então, conta aí, isso. tu entrou no Uber, cara, curtindo Aí o reggae, camarada gosta já da me deu aí maconha. já me recepcionou, já disse tranquilo, né? Não, nada, enfim, Não, cada a qual gente com não tem seus nada, cada nada qual. contra, né? Mas aí eu já Liberado no analisei onde é estado, que eu né? tava. Um sonzinho, um reguezinho, a gente com ele ali e tal, e eu doido para puxar um papo com ele. Aí me apresentei, né? Aquele bem básico mesmo. Ah, como é que você tá, né? Como é que é seu nome? Me apresentei para ele, ele foi assim. Na conversa, o nativo já sabe, já saca logo de primeira se esse cara não é daqui, esse cara ele tá chegando agora na situação, né? Tentando aí comunicar, sempre tentando, sempre tentando. Vamos na base, vamos continuar. Aí lá pelas tantas, né, um trajeto pequeno, 6 minutos, eu falei para ele que eu era do Brasil. Olha só, quero dizer isso para vocês aqui, incrível. I'm from Brasil. Cara, esse cara parou, olhou para mim assim, disse, you, Brasil? Aí mudou toda a conversa. O cara tava na maior frieza comigo, cara. Incrível a situação. Oh, I love Brazil! I love music Brasil! I love capoeira! Ele começou lá a dizer tudo, né? Oh, capoeira Brasil! I love you Bahia! Eu digo, Bahia, é nós. É incrível, né? Mas os gringos, eles valorizam muito mais a nossa cultura muitas vezes do que nós. Isso é incrível, eu pude notar. E o brasileiro, ele é bem visto, eu acredito sim, nessa cultura toda, nessa situação. Foi muito bem recepcionado, o cara já apertou na minha mão diferente. Aí quando paramos em frente da nossa casa, ele disse assim, 1 minute, please. Aí eu, né? Aí pegou a música dele lá, a seleção dos plays dele, e ele disse, 1 minute. Aí ele soltou uma música para me ouvir. Capoeira, capoeira. Falou, capoeira music. Aí assim, ok, eu queria ouvir o som do birimbau. E aí escutei o som do birimbau. Mas, pessoal, isso fica para a gente entender. Olha o que pode acontecer quando a gente não consegue comunicar, né? E ele colocou uma música, era um jingle de uma campanha política de um camarada chamado Biribal, lá na Bahia. A música de. Ele estava concorrendo não lembro agora se era vereador, se era deputado, mas era o jingle do camarada chamado Biribal. E ele achou que estava me mostrando música de capoeira e achou que o Biribal é outra coisa. E soltou o jingle e tinha o Biribal. Aí nessa hora eu olho para a Emily que está lá atrás, Emily olha para mim, as meninas ficaram quietas, né? Aí ficou aquela grande incógnita no ar. Meu Deus do céu, eu falo ou não falo para esse camarada?
Olha o King Kong que estava nascendo na história aí, né? Mas sabe, aí eu respirei, disse, do you like? I like Brazil music. I love Brazil music. Capoeira, capoeira music. I Capoeira, love it. birimbau! Aí eu Birimbau. disse para ele, né? Ok, good, my friend. Aí dei um abraço nele e ele disse para ele: essa é minha casa, quando você quiser. Ele disse: não, ele morava em outra cidade, Cincinnati, que já é um pouco mais distante aqui. Mas a gente começou aí essa conversa, essa amizade. E ele aumentou o som e foi ouvindo o Dingo, fazendo campanha aí pro Birimbau, na Bahia, aqui na América, achando que estava escutando música de capoeira, meu irmão. Olha aí o que tu pode fazer quando você não conhece a música, quando você não conhece o idioma. É King Kong, mano. O cara fazendo campanha pro Birimbau. Pro Birimbau. Birimbau, Não capoeira, I sabe. love you, capoeira music. I love capoeira. Capoeira Brasil. Bahia, Bahia. E ele ficava gritando mesmo, assim. Aumentou o som, né? Do you like? E aí, no ritmo aqui, animado, digo, olha aí, é assim. Eu não tive coragem de dizer para ele Tu não explicar a contou, situação. tu não Não, falou a não. verdade pra ele? Não acabei com o sonho do meu amigo. Eu digo, rapaz, Sam, isso aí não sou eu que vou explicar, não. Deixa ele viver o sonho dele. Cara, que engraçado. Assim, ó. Isso aí não é só pro americano, mas pro brasileiro também, que não sabe falar inglês. Eu fico pensando, sabe o que, Jonas? Aquelas músicas que a gente coloca e tal. Ah, música internacional. E o cara, rapaz, essa música é boa. Olha só que maravilha. Não sabe nem o que está dizendo, meu amigo. Não sabe? Não tem nem noção, né? Nem noção. Me diz uma coisa. Parte engraçada, cara. Adorei. Acho que o pessoal gostou aí. Vocês gostaram também? Quem achou engraçada essa história aí, comenta aí pra gente. Quem achou É essa. King Kong, meu irmão. E é realidade, desse jeito. Da mesma forma, com certeza a gente produz por aí tanta coisa que nem imagina, né? E é bom nem saber. Ei, Sancler, agora fala pra mim. Qual foi a situação mais difícil que você viveu por você não saber falar inglês? Rapaz, tive situações, Jonas. Eu sempre fui um cara muito. Eu tô aqui. Eu acho que, se a gente parar para analisar, a gente tem um problema sério. Brasileiro, eu vejo muito isso com muita gente. Claro, nem todo mundo, mas quem quer chegar lá, eu era muito procrastinador. É claro, você pode estar pensando, o cara foi casado tanto tempo com americano e não aprendeu a falar inglês. É verdade, meu irmão. Sabe por quê? Porque os softwares lá de casa sempre rodaram em português. E a gente tentou várias vezes acontecer, vamos não, agora vai, agora vai. Antes das crianças, com as crianças. Engraçado, a criançada aprendeu junto com a mãe, claro, ela também auxiliou muito isso, eles. E eu, na batalha, não consegui acompanhar essa história toda, né? Mas já tive situações aqui de. Eu tomei uma decisão, né? Eu acho que o que nos atrapalha muito é o fator que a gente se sabota muito. O brasileiro muitas vezes se sabota no sentido de ter vergonha. Vergonha de quê se você tá querendo, tá na busca, né? Isso é uma coisa que o americano ele valoriza muito. Então, eu já tive situações que eu fui para entrevista de trabalho com o meu translation do lado para poder tentar argumentar com o cara. Comecei aqui e falei, olha, desculpa, I'm sorry, meu inglês não é o melhor, eu posso conversar com você através do tradutor, e o cara sim. E aí a gente foi batendo papo e tentando se comunicar, às vezes não dava, porque o próprio tradutor traduz e não traduz exatamente o que você diz, traduz outras coisas totalmente aleatórias, fora da situação. Mas eu já tive isso na Amazon, né? Fui fazer uma entrevista de trabalho e eu fui para correr, para poder fazer entregas no meu carro. E cheguei lá, tive que enfrentar tudo isso e por conta do meu inglês não fui contratado. Que realidade, né? Nós estamos ouvindo Sancler, que é um brasileiro ali de Boca do Acre, interior do Amazonas, que está morando em Springfield, estado de Ohio, que tentou uma vaga na Amazon para trabalhar no carro dele, usou o Translate, mas mesmo assim não conseguiu aquela vaga que ele esperava. Isso aí é a realidade de quem sonha para os Estados Unidos e que é um desafio para quem não sabe falar inglês. Aí eu digo para você, eu tenho alunos meus que moram na América, assim como você que é meu aluno, eu tenho alunos que moram na América e que dizem assim, professor, o meu sonho é conseguir um emprego melhor, mas eu não consegui ainda destravar o meu inglês.
Então, essa realidade é a realidade de quem sonha. E é bacana assim, ó, tem muita gente assistindo a gente aqui e que sonha em morar na América ou morar em outro país que fala inglês. Não tem um caminho mais fácil se você não souber falar inglês. Não existe um atalho que vai te levar para uma oportunidade de emprego melhor. Não tem um atalho que vai te levar para um crescimento profissional dentro dos Estados Unidos ou em qualquer outro país se você não souber falar inglês. E aqui a gente está ouvindo a realidade do Sancler, que hoje mora nos Estados Unidos, né? E que precisa usar o inglês e que está vendo a dificuldade do como que é. Se você soubesse falar inglês hoje, como que você estaria na América? Com certeza, numa situação muito mais confortável, porque a América, com todas as dificuldades, eu quero dizer para vocês uma coisa: aqui não é mil maravilhas, não. Dinheiro não dá, dólar não dá em árvore. Você tem que. Todo mundo que pensa e sonha tem esse propósito, Anderson, é uma coisa que é fato, a gente tem que enfatizar, é muito claro. Meu amigo, se você não tiver mais vontade do que medo, você nem venha não, que não vai prosperar não. Isso é em qualquer lugar, né? Eu vejo o Jonas também é um camarada fora de sério. É alguém que com certeza daqui mais uns dias aí a gente vai estar fazendo essa parceria mais de perto. Eu quero ter meu professor aqui, ó, tete a tete comigo, tá? No Mas o Jonas saiu do presencial. Acre, presencial. E aí, meu irmão, tá aí, arrebentando e vai arrebentar, porque onde Deus te colocar, você veio e vai fazer o serviço que tem que fazer. E é isso. Então, meu amigo, tem muita gente que, se não vier com disposição para trabalhar mesmo, não vai para frente. E o trabalho não é só pensando no braçal, é o que eu estou fazendo hoje agora. É você investir em você, investir no seu, naquilo que você precisa. O inglês é fundamental. Então, eu estou aqui há um ano. Eu estou aprendendo muita coisa, né? Apurando o ouvido. Agora, nessa nova parceria que eu estou com o Mister Joey, com o Joans, com certeza já a coisa está clareando muito mais. Mas voltando ao foco, meu amigo, eu vi hoje uma entrevista do presidente do grupo Votorantins, dizendo uma coisa que é fundamental. Ele disse assim: olha, ter inglês hoje, ser fluente em inglês é melhor do que você ter uma faculdade. Eu não estou falando que você não, o ensino acadêmico não é importante. Mas muitas vezes você tem a formação, mas você não tem a oportunidade. E se você tiver um inglês fluente, meu amigo, você vai ter muitas portas que vão se abrir por conta do conhecimento linguístico. Então tem muita coisa hoje que eu estou já lá na frente projetando para o futuro. E o céu é o limite. Porque a gente sabe que dentro dessa situação toda, muitas portas se abrem. Aqui na América, na verdade, você fica perdida com tantas oportunidades que você tem. Mas para isso você tem que estar preparado. Me diz uma coisa. Antes de te fazer uma pergunta, ontem eu estava vendo um especialista que é um mentor de quem sonha em entrar na América. Tá? Só para abrir um parênteses aqui, pessoal, como eu falei para o Sancler, nós temos uma escola de idiomas, que é a Joe Idiomas. O Sancler é nosso aluno, temos aí mais de 12 anos de escola de idiomas. Eu ensino inglês há 22 anos, há quase 22 anos que eu ensino inglês. Tem até alunos meus que estudaram comigo há 17 anos atrás, 18, que estão voltando e dizendo assim: professor, eu era criança e estou voltando agora porque eu quero buscar a oportunidade de ir para fora do Brasil. A gente viu que nos últimos 4 anos aumentou muito a quantidade de brasileiros que saíram do Brasil para morar em outros países. E a realidade para todos é a mesma. Se você não souber falar inglês, você não vai alcançar as oportunidades que você precisa. Se você não souber falar inglês, você não vai conseguir, na hora de se comunicar numa entrevista de emprego, afirmar aquilo que você tem. O Sancler deixou claro: eu fui para a entrevista na Amazon, usei o Translator, levou um tradutor, e qual foi o resultado? Não Não deu foi certo. aceito. Não foi aceito. Então, e aí você tem que trabalhar onde? Tem que se virar. Tem que se virar. Exato. Estados Unidos tem oportunidade? Tem. Assim como tem no Reino Unido, que eu tenho alunos hoje que... Eu tenho alunos meus, que ela não sei se está aqui, a Sueli. Sueli tem até o depoimento dela lá no nosso Instagram. A Sueli, ela é neodesign, ela é design de unha. Design de unha. Quanto que ganha um design de unha no Brasil hoje? Vamos colocar R$ 500 por semana. Uma pessoa que está começando, que está fazendo unha, ela continua sendo design de unha, só que nos Estados Unidos, desculpa, no Reino Unido. Então hoje, ela falou: professor, eu não vou abrir aqui a quantidade de dinheiro que ela está ganhando, mas o que ela nunca ganharia como design de unha
no Brasil trabalhando um mês, ela faz em uma semana. Olha a oportunidade que ela tem. E eu sou muito realista em dizer, cara, ela tem 2 filhos, ela estudava, eu lembro que teve vezes, Sinclair, você também tem essa realidade, dela me ligar de dentro do carro e falar, professor, eu tô aqui, mandou foto, eu tô estudando dentro do carro, porque é a hora que eu posso, e esperando aqui os meus filhos para levar eles para casa. E uma coisa que é muito real, Sinclair, assim como a Sueli, assim como você, essas pessoas sonhavam ir para fora do Brasil, mas não sabiam quando que isso ia acontecer. Ou você É verdade. sabia? Não, não sabia. E é isso que é interessante, porque eu creio exatamente nisso, né? Outro dia estavam me perguntando como saber se de fato aquilo é, sonhos e projetos, né? Se são de Deus. Alguém estava me perguntando. Digo, olha, meu amigo, eu acredito muito naquilo que José viveu. Os sonhos que ele viveu foram os projetos que Deus revelou para ele em sonhos, né? Nós tínhamos então, enfim, graças a Deus, todas as prerrogativas, né? A esposa, como já falei, essa, os avós da Amy vieram para cá antes da Segunda Guerra e já tinham essa aliança. Pastor Marcos se formou também nos Estados Unidos, veio para cá também, e aí já a terceira geração. Mas não sabíamos quando e se ficaríamos no Brasil mesmo, de fato, ou aqui. Lembrando, e então isso é importante, né? Mas assim, eu acho que é importante você procurar se fazer aquilo que você precisa fazer. Foi o que nós fizemos. Procuramos as informações, conseguimos a pessoa certa, fizemos um plano para poder conseguir contratar esse serviço, que é um serviço que se paga em dólar, né? E você tem que ter toda essa questão toda de ver como você vai conseguir fazer. Se for um caboclinho romântico que nem eu, que tem 4 filhos, vai ser um pouco mais pesado, né? Mas graças a Deus, Deus foi suprindo cada uma das necessidades. A gente não Perfeito. sabia quando, se preparou, né? Se preparamos, nos preparamos, e Deus mostrou o momento certo. E é incrível isso, meu irmão. Não tem coisa melhor do que você fé naquilo que você quer e trabalhar pelos teus projetos e sonhos. Não é dizer, vou ficar em casa deitado e Deus vai abrir portas. Não. Se você quer, meu amigo, sai da inércia, sai aí da zona de conforto, porque crescer e querer alcançar o que você quer vai requerer muito mais esforço do que você imagina. Mas Maravilha. se tiver no foco certo, vai conseguir. Sancler, a gente está quase encerrando nossa live, mas antes, Uhum. a gente vai continuar aqui mais um pouquinho. Me fala uma coisa, o que é mais difícil para você na hora de falar inglês? Tu está na frente do americano e tu precisa dessa oportunidade e tu tem que falar inglês. O que é mais difícil? O que trava você na hora de falar? Ok, né? Hoje já nem tanto mais, mas eu vejo que o que eu mais me sabotei, autossabotagem, presta atenção. Você tem a compreensão até muitas vezes, você sabe o que ele está dizendo, mas na hora o nervosismo te atrapalha muito nessa hora. Não sei por quê. O brasileiro, eu me sentia muito assim, inseguro naquilo. Como é que eu vou expressar, né? E é interessante observar isso, né? E já hoje, com todas as dificuldades, a gente enfrenta claro, a gente cada vez vai ficando mais tranquilo. Mas é isso. Você já teve alunos com certeza que o cara sabe de tudo, mas na hora do vamos ver, Trava, trava, trava. trava, não sai, né? Sancler, existem 3 vilões no aprendizado. Pessoal, vocês que estão assistindo a gente, aprendam aqui. Existem 3 vilões e eu ensino isso nas minhas mentorias para todos os meus alunos. É O verdade, primeiro professor. vilão é o medo. O medo, ele paralisa você de avançar. O segundo vilão é a vergonha. Ah, eu não vou falar porque eu tenho vergonha do que as pessoas vão achar de mim. E Se eu errar, né? e o terceiro vilão, que é um vilão cruel, chama-se procrastinação. Então as Deixa para pessoas depois. têm oportunidade, mas deixam para depois. Ah, não vou estudar agora não, que eu estou cansado. Ah, eu não vou ouvir uma música em inglês, porque eu prefiro música brasileira. É o que eu digo para os meus alunos. Como que eu vou acelerar? Como que eu vou acelerar o meu aprendizado se eu só quero falar inglês na hora da aula? Não tem como. Você É tem que verdade. tornar a tua rotina em inglês. Assim como a gente tem estilos de vida, o inglês tem que ser o estilo de vida a partir do momento que você decide aprender a falar ou que você decide ir para fora do Brasil. Quando eu coloco no meu estilo de vida, eu digo para os meus alunos, a plataforma de streaming não é mais em português, é em inglês.
O meu celular não vai ser mais em português, vai ser em inglês. Quando eu for me comunicar em casa com a minha esposa, não é que eu vou ficar calado, não, que nem aqueles memes. Mas eu vou falar inglês com a minha É mesmo. namorada, com os meus amigos. Então, o inglês ele precisa ser rotina na sua vida para que você alcance a fluência. Você não pode deixar acontecer o que aconteceu com o Sancler. Ele falou que o software da minha casa funcionava muito. Por quê? Porque a esposa dele é americana, então ela só queria falar português, porque ela estava aprendendo português. Os filhos só falavam português, porque a mãe, não é que ela tenha culpa disso, é porque, Uhum. de fato, quem viaja para outro país quer falar o idioma do país. E agora o Sancler está vivendo isso na pele e está compartilhando com a gente aqui a dificuldade que ele tem. É verdade verdadeira, pessoal. Eu acredito que o maior problema de fato realmente é você determinar, é como você falou, meu irmão. E o nosso grande vilão não está aí fora, não, meu irmão, somos nós mesmos. É, Você, não tem pelo qual você tem medo. Hoje eu encaro isso de uma forma muito mais tranquila. E é aquilo que você falou mesmo, né? Você vai conviver aqui, você vai ter muito mais relacionamentos e você vai afinar muito mais o ouvido em inglês. E eu vejo isso como um projeto e você precisa fazer. Por isso que hoje eu tivemos já essa conversa lá atrás, eu e o João tem me ajudado muito e vai me ajudar mais ainda, viu, professor? com certeza, Porque o né? que eu acho legal é isso. Ele está aí, ele vai atrás e às vezes na correria, na nossa. Porque aqui não para, meu irmão. É um frenesi total, né? Você sai de casa cedo, você vai regressar altas horas da noite, para você conseguir o que você precisa de fato, né? Eu vejo isso até o primeiro momento, até onde você chegar onde quer, é um propósito. E o Jonas tem me auxiliado muito com isso. Sancler, como é que tá aí? A plataforma, tá? Olha, vi que você não está estudando. Ó, vi que você estudou a plataforma, como é que tá? E eu na correria, né? Porque a correria não é para todo mundo, né? Bem-vindo ao mundo dos adultos, é essa mesma, mas a prioridade sempre é você que faz. Perfeito. Sancler, qual é a dica qual a melhor dica que você dá hoje para quem está aprendendo a falar inglês? Meu amigo, você precisa contratar o serviço da Joy Idiomas. Aí, rapaz, que privilégio ouvir isso, olha. Olha, eu vou lhe dizer, né? Tem coisas que a gente não entende, né? Poderia ter dado muito bem certo comigo em casa, com minha esposa americana. Presta atenção. Mas tem coisas que não é assim. Não vai ser com ela. Não é com ela. Ela me auxilia muito. Eu também, eu desconheci até certo ponto o tanto de vocabulário que eu já conheço, né? O problema não é conhecer, não é só ouvir e entender, é você praticar. E tem certas pessoas que são chave na sua vida para destravar. Destravar você para aquilo que você quer. Essa parceria com o Jonas tem dado muito certo. E eu estou dizendo para você que está aí, que ainda não faz, procura, meu amigo. E eu não vou dizer para você fazer outro, vai naquilo que eu estou te indicando, vai com o Joy, Mister Joy. Jonas é uma pessoa incrível, né? Eu acho que para que você seja um bom profissional, você tem que ser uma boa pessoa, uma ótima pessoa. Jonas é essa ótima pessoa. Então, com certeza, em todas as etapas, né? É legal por isso, porque ele também passou por todo esse aprendizado, ele vai poder te conduzir pelo caminho que ele vê que de fato ele aprendeu e hoje é muito mais fácil, porque ele conseguiu sintetizar e fazer com que as coisas ficassem mais fáceis para você chegar onde você precisa chegar. Não para não, mano. Se tu quer vir para cá mesmo ou para qualquer outro canto, vai ter que fazer o dever de casa, vai ter que correr atrás. Aprenda a língua, o idioma de onde você quer ir, porque isso vai ser necessário. Sem isso, eu tive muitas situações assim, Jonas. Rapaz, será que isso vai dar certo mesmo aqui? Olha só, as portas abertas e tudo, mas as dificuldades querendo nos bloquear, tudo mais. Mas aí não, meu amigo, vamos enfrentar, fé em Deus e pólvora seca, e a gente vai aprender com certeza aí cada dia mais. E agradeço a parceria com meu amigo Jonas nessa situação aí. Teacher Joe. Tite Joe. Teacher Joe, isso mesmo. Sancler, obrigado. E assim, ó, é, a mentoria é isso, tá? O Sancler é meu aluno de mentoria. A mentoria, diferente de um curso de uma metodologia tradicional, a gente te acelera. A gente te leva do ponto A para o ponto B mais rápido. Ao invés de você passar 4 anos estudando, a gente consegue que dentro de 6 meses a um ano você consiga se comunicar, você consiga falar para aquilo que você precisa. Então é isso que a gente está trabalhando com o Sancler e eu tenho certeza que o resultado dele vai ser enorme, igual muitos alunos meus já têm esse resultado, não só no Brasil, trabalhando nas multinacionais, mesmo morando no Brasil, como alunos que já moram em outros países. É verdade, meu amigo. Deixa eu ver aqui, Sancler, fizeram algumas perguntas para a gente. Vamos ver se eu consigo responder todas aqui, pessoal.
Só um pouquinho, vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Muita gente entrou aqui, participou. A gente fica muito feliz de receber vocês. A Amsterdã está com a gente, Camila, minha esposa. Olha só, vamos lá. A Amsterdã perguntou: gostaria de fazer a seguinte pergunta. Não sei se é oportuna, mas é verdade que a igreja americana tem se esfriado? Fez uma pergunta relacionada à fé. A fé, né, meu amigo? Olha, de fato, dentro daquilo que a gente pode pensar, essa frieza escatológica, ela não vai somente, então, enfim, para a nação americana. Aqui é o berço onde tudo nasceu. O Brasil foi muito abençoado pela própria cultura americana, né? E é fato que hoje eu vejo que a Inglaterra precisa de missionários para poder, enfim, hoje, então, reavivar, né? Muitos Perfeito. dos seus templos e situações. Mas eu me lembro de uma palavra, querido, que Jesus falou que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu tenho tido essa situação. É muito diferente a igreja americana para a igreja brasileira, nos seus hábitos e costumes, né? Mas eu tenho um privilégio, né? Na Igreja Batista, onde faço parte, né? A Bereana, os nossos pastores são pessoas assim que têm nos dado toda uma assistência e são pessoas muito amorosas e fervorosas, assim que eu Perfeito. paro e analiso. Não encontro em todo canto, não, é fato. Maravilha. Mas é um desafio hoje no mundo que nós vivemos, né? É um desafio. E a cultura é bem diferente. O americano é totalmente diferente do brasileiro. Você não vai ter O toda americano aquela é frio? calor. O americano é De uma, frio? de uma certa forma, sim, eles são mais reservados, né? Reservados é a palavra. São muito educados, são muito cordiais, né? Mas leva um tempo para que você possa criar uma relação de amizade, eu penso assim, né? E eles reagem totalmente diferente de nós, os brasileiros. Cara, brasileiro, você conhece o cara hoje, parece que já viveu uma vida toda com o cara, né? Não, vamos comer amanhã Então, lá em casa, vamos ali. Não, as coisas são mais tudo no seu tempo. ô Sancler, eu moro aqui em Balneário Camboriú, né, em Santa Catarina, e eu aprendi que a pessoa do sul, ela é mais reservada, tá? O nativo ele é mais reservado. Eu digo pelo acreano, né? Acreano que É, conhece o acreano de mochista. manhã, meio-dia tá almoçando na casa dele e assistindo o jogo de noite, né? Mas já toma um café na primeira visita. No sul já não é assim, né? No sul o que Não. acontece? Eu digo para os Estados Unidos: ah, tá, queria assistir vamos assistir o futebol na tua casa? Não, cara, não dá. No próximo a gente assiste. Ou então, e aí, vamos Vamos, comer um vamos churrasco? marcar, Né? né? Não, vamos marcar, vamos planejar. Então é algo mais planejado, isso é bem cultural. Mas que bacana. Ó, quero agradecer aqui. Pode falar, Sinclair. Eu tava conversando, fiz uma amizade com um amigo fora de série também que morou no Brasil. Os pais eram missionários. E a gente trocou uma ideia e disse, vamos fazer um churrasco. Aí um belo dia, eu digo, rapaz, hoje é um bom dia para fazer churrasco. Mas nos velhos moldes brasileiros, eu disse, vou dar uma olhada para ele, para ver como é que tá. E aí eu quase não tive resposta. No outro dia eu tive a resposta, né? Isso, olha, eu estou muito complicado esses dias e eu só tenho tempo nessas datas, vamos dizer, segunda e quarta, nesses horários. E aí na correria toda a gente deixou para outro momento. Então, meu amigo, às vezes nem você querendo fazer um churrasco na casa é certeza que você vai ter garantia de poder ser o anfitrião e receber o seu amigo naquela situação. Nem todo mundo. É isso mesmo. É. Agradecer o Daniel. O Daniel é meu aluno de longas datas. Grande respeito, professor João Anderson. Obrigado. Minha mãe, cara, tá acompanhando aqui. Olha que legal. Um Obrigado, abraço. mãe. Vários professores de inglês, meus alunos de mentoria aqui. Ó, o Amsterdã perguntou assim: gostaria de saber em que o irmão trabalha. O que você trabalha, Sancler, hoje nos Estados Unidos? Certo, né? Tudo tem que ter um começo, né? Quando eu cheguei aqui, eu fui auxiliar hoje o meu sogro, minha sogra, graças a Deus, conheci uma pessoa maravilhosa, um grande homem de Deus também, e hoje os dois estão casados também, Dona Beth, que é Fred, meu amigão, e o Fred me deu todo o suporte para que a gente pudesse. O Fred ele tem uma empresa de prestação de serviços aqui para as casas que ele loca e aluga, as casas dele. Então, toda essa parte de reparos, né, eu pude auxiliá-lo de perto. O americano é muito prático nisso, e ferramentas. Então, de tudo a gente já fez um pouco, né, nessa parte, quando eu cheguei aqui mesmo, pinturas, gramados, essa parte de encanação, aprendi muita coisa e tenho aprendido com ele.
Posteriormente, eu tive a oportunidade de conhecer um camarada fora de série também, que foi o Adam, tá? Cidadão norte-americano, que tem uma rede, faz parte também de fast food, né? E a PlayStation, não PlayStation, tá? PlayStation. Veja aí, né? E eles são da Pensilvânia e é como se fosse o Subway, né? Aquele sanduíche mais, como é que eu posso dizer, submarino. E eu tô nessa visão ainda com eles. É um camarada que me deu toda a oportunidade, mesmo sem inglês, ele apostou em mim e eu aprendi muita coisa e a questão do inglês laboral, eu tenho aprendido muito com ele. Na recepção Perfeito. com os americanos, na questão do trato com os clientes, a recepção, isso tem me ajudado muito. É o meu laboratório hoje na PlayStation. E eu estou Perfeito. atuando também como nessa parte, então, dos Dash, né? Nessa parte de entrega de alimentos. Hoje é muito forte esse mercado aqui nos Estados Unidos, no Brasil também. A PlayStation ele trabalha exatamente com isso, aplicativos que você vai até onde o cliente então te manda, a plataforma te manda, e você entrega então na residência da pessoa. Lidar com pessoas, lidar com gente, cada dia então uma aventura. Interessante, porque me lembrei também, meu amigo, quando eu comecei na entrega, aí chegava, não conseguia encontrar muitas vezes ali o endereço perfeito que o GPS te mandava. Aí enrolou o canto, meu irmão. Um lugar enorme, vários galpões, e o cara me ligando em inglês, querendo saber da comida dele, e eu tentando desenrolar com o camarada, até que lá pelas tantas eu disse, eu estou aqui perto da bendita bandeira americana. E ele estava bem próximo, disse, oh, 1 minute, please. Aí, mas é isso, meu irmão. Até você chegar na A comida comunicação, do cara chegou fria, porque tu chegou um pouco provavelmente. fria, mas depois eu expliquei para ele, pedi perdão, pedi desculpa, que estava começando. Ele, não, tranquilo, tranquilo, né? Tava com fome. Quando pegou o lanche, ficou Maravilha. tranquilo. E é isso, meu amigo, estamos na correria. Agora eu tenho Perfeito. projetos, muitos projetos para o futuro, que eu estou estudando nisso. O inglês faz parte disso, é fundamental para que eu possa chegar onde eu quero. E até mesmo voltar, porque dentro desse campo todo, a gente tem uma compreensão boa em espanhol. Vivi quase esses 10 anos ali na fronteira, Cobija, Peru, e a gente tem muito conhecidos aqui hispanos, mas eu quero também aprender a aprimorar muito mais o inglês, para que eu possa continuar servindo a Deus de uma forma mais tranquila, Perfeito. levando as escrituras, porque Deus me trouxe aqui com esse propósito, meu irmão. Isso é aquilo que eu tenho certeza. Então, eu preciso me aprimorar para cumprir o meu chamado aqui na América também. Maravilha. Sinclair, mas tem uma coisa que eu falo assim, ó. O americano, qualquer pessoa, tem uma frase que diz assim, quando você fala o idioma da pessoa que você quer se comunicar, você se conecta à pessoa. Então, o De fato. americano, não é que ele tenha preconceito, não, não é isso. Mas ele respeita mais quem fala o idioma dele. Com E certeza. o próprio Trump, ele tem incentivado muito isso. Ele tem falado assim, o Trump, quer morar nos Estados Unidos? Aprenda a falar Aprender inglês. inglês. É verdade. Eles estão diminuindo muito a questão do espanhol por causa disso. Quer morar aqui na América? Fala inglês. Quer morar na É América? Fala fato. inglês. Não é espanhol, é inglês. É Então, fato. para ver quanto que é importante para você. Uma outra observação, o Amsterdã aqui falou que você perguntou se tu conhece o Homer Simpsons, de Springfield. É aí na tua cidade, em Ohio? Essa é uma pergunta que vira e mexe todo mundo faz. Springfield? Ah, conheço a cidade dos Simpsons, né? Deixa eu te falar, existe vários Springfields, tá, meu querido? Em vários estados americanos. Então é um nome assim, não comum, mas você vai encontrar. Se você pesquisar hoje, você vai ver que existe várias Springfields na América, né? E quando Perfeito. fala Springfield é natural, você já relaciona diretamente aos Simpsons, né? Essa daqui eu acredito que não seja. Mas essa foi a Mas estratégia de quem criou o desenho Simpsons, que as pessoas se conectassem com o desenho, porque existem várias Springfields. é Então, fato. que o povo se conectasse com a realidade do desenho, sendo a cultura americana, tá? É verdade. Olha só, Sinclair Emily falou assim, ó, achei que eles tinham um tipo de preconceito com os brasileiros. Que legal, eles também gostam da nossa cultura. Sim, sim. Os americanos gostam. Quando você anda com a camisa do Brasil, você chama atenção e assim, ó,
de cara eles já falam contigo. Às vezes que já te aborda, Brasil, Brasil, Pelé, Brasil, Neymar, entendeu? Eles falam do futebol brasileiro. Já abrem para eles uma, né? Capoeira, 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 Bahia. Bahia, Birimbau, olha, é incrível. O brasileiro, ele é bem quisto. Eu vejo isso sim, viu? Ah, com certeza, ser humano é ser humano, né? Você vai encontrar, com certeza, gente de bem com a vida e gente então doente em qualquer lugar do mundo. Mas eu vejo que o Brasil, ele tem exatamente ainda essa questão ainda do as pessoas gostarem muito, então, da nossa cultura, do nosso povo. O brasileiro é muito animado. Quando eu estou no PlayStation, que eu gosto muito disso, o Adam é um cara fora da curva. É um cara animado, né? Então a gente se comunica de todo jeito lá, eu mais ele, né? E faz festa. Ele é o brasileiro americano que eu conheci aqui na América. O cara é incrível, né? Então, assim, a gente faz muita brincadeira, deixa a coisa muito leve e com todo o profissionalismo que a gente precisa para poder atender a clientela e poder deixar a coisa bem suave. O brasileiro tem muito disso, né? Dessa suavidade, de saber brincar, saber entrar, sair. E isso eu tenho observado muito isso. Hoje eu estou muito feliz, deixa eu te contar aqui para poder dizer. Minha Dries Lenses venceu, né? Porque quando eu dei entrada, ano passado, eu dei entrada e eu não estava com o meu green card ainda, eu dei entrada com o meu passaporte, com o meu visto, né? Meu visto. E aí eu estava vencendo, eu corri já para trás para não ficar devendo nada. Só que aí hoje eu estava confiando na patroa, né? Você vai me dar um auxílio lá? Que quando eu cheguei, ela me deu seu auxílio. Ela disse: Não, meu amigão, te vira, hoje é tu. Mas graças a Deus, viu? Eu fiquei bravo. Essa Que mulher não bom. dá para contar com ela, né? Mas ela tá me ajudando, ela tá apostando em mim. Graças a Deus fui lá, consegui fazer meu exame de vista, consegui observar os documentos que foram necessários para minha renovação, apresentei meu green card. Cara, eu fiquei muito feliz. Quando saí de lá, já saí com autorização na mão, disse assim, tá tudo ok, resolvida essa situação da sua drive lance. Se comunicar é importante demais, meu irmão. E inglês é Parabéns, fundamental. parabéns. E isso que eu quero Ô, dizer para você, meu irmão. Cada conquista você não sabe a alegria, né? E ela dizendo, viu como você é capaz? Você é capaz. Então, às vezes a gente só precisa acreditar mais na gente de fato e encarar os desafios. É maravilha. preciso. Sancler, a gente está quase terminando, que o tempo vai estourar, e aí o próprio Instagram derruba a nossa live. Olha Ok. só, o Amsterdã perguntou: a América é um país de oportunidades? Ainda Com, é um país de oportunidades? com certeza, meu amigo. Com certeza, Amsterdã. Olha, voltando ao enfoque. Eu tenho várias missões hoje que eu estou me comunicando e eles só estão esperando que o meu inglês se torne um inglês para que a gente possa então trabalhar junto. Eu estou com esse desafio pessoal para poder voltar a fazer aquilo que eu amo fazer, que é poder falar do amor do meu Senhor Jesus Cristo nessa nação e para todos quantos o Senhor me colocar, para a gente poder então trabalhar junto com algumas missões aqui. Eu tenho alguns convites que são importantes com relação àquilo que eu gosto de fazer como hobby também, por exemplo, mecânico. Tem faculdades hoje, a faculdade Sinclair, Colégio Sinclair. Você vai lá em Dayton, pertinho daqui 1 hora, e eu vou te falar, meu amigo, curso de mecânico, bacharel em mecânica, e você sai de lá um profissional de mão cheia. Mas para isso você tem que também ter o inglês. E é por isso que eu estou investindo para que a gente chegue lá o mais rápido possível. Qualquer Isso. área que você queira fazer, meu amigo, você com fé em Deus, preparado através do inglês, Deus vai te ajudar e você vai conseguir sim. Daqui a pouco eu chego onde eu preciso. Com a Perfeito. graça de Sancler, Deus. Sancler, tem uma última pergunta. Em questão de valor de entrega, vale a pena? Vale a pena porque no Brasil é pouco. Hum, olha, DOSDASH tem todas as etapas. Você precisa qualificar, né? Você começa, depois você se torna Gold, depois você se torna Platino. Quando você chega em Platino, já fica mais interessante as coisas. Mas tem vários amigos. Quem vai fazer seu salário é você diário, tá? E você recebe diário, se você quiser descontar. Mas a turma aqui trabalhando direitinho, claro que não é esse mar de rosas todos, todo dia você não pode contar, mas entre 200, US$ 300 só no Nordeste você consegue uma diária boa. Olha aí, muito bom, hein? Muito bom. Sancler, para a gente encerrar nossa live hoje, qual conselho você daria para os brasileiros que pensam em morar nos Estados Unidos e não falam inglês? Primeiro você tem que parar de se sabotar. Não existe sonho de conto de fada. A gente tem que encarar a realidade como ela é de fato, tá? Se isso para mim que Deus, eu sou um abençoado, meu irmão.
Eu estou aqui hoje na América, eu tenho plena convicção, certeza, e eu glorifico o nome de Deus, porque esse é um projeto de Deus para a nossa vida. E eu sei disso, né? Porque tem muita gente mais qualificada, com muito mais recurso, que ainda não chegou onde precisa chegar e quer. Mas uma coisa é fato: Deus ele faz a parte dele, mas você tem que fazer a sua. E aquilo que é a sua parte, meu amigo, é sua parte. Então você tem que sair, como o professor falou, da zona de comodismo. Você tem que parar de procrastinar. Você tem que querer ter um projeto para hoje, não é para amanhã, não. Olha, quando é que. Não, a melhor hora de você ter começado foi ontem. E a segunda melhor hora para você começar é hoje, agora. Então, eu já deixo para você o conselho que deu certo para mim. Se está dando certo para mim, nessa mentoria, junto com o Joantes, vai dar certo para você também. O inglês é fundamental. Procure o Joantes também na questão para que você possa ver qual é o melhor visto para você, qual a sua intenção, você nessa consultoria toda. Joantes, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou compartilhar uma benção aqui um plus, rapidinho. Nós viemos, e o meu filho Paulo é um filho de coração, adotivo. Você sabe disso, que você é meu amigo. Quando viemos, nós tivemos a liberação para que nós pudéssemos entrar na América. Minha esposa, que já é cidadã norte-americana, com dupla cidadania, as minhas 3 filhas e eu. Mas ele não foi negado. Olha só a novela. Isso há um ano atrás, um ano e pouco. E agora, ontem, tivemos então, junto com o nosso advogado Scott, a boa notícia: Paulinho foi aprovado. Porque Olha que como ele é bênção. adotado, ele precisou de muito mais burocracia para poder chegar e dizer, não, realmente é filho desse casal adotado. Toda a documentação que nós precisamos, ele nos ajudou e foi dado. Então agora, Jonas, eu vou precisar de você também para saber preço de passagem, que eu vou precisar partir para o Isso. Brasil e pegar o Paulinho para poder estar com a gente aqui, meu irmão. Estou muito feliz, a família também. A família vai estar toda ela junta para poder aqui a gente conseguir continuar aquilo que é o plano de Deus para nós aqui. Estou feliz. Maravilha. Olha, a Maísa Furtado falou, saudade, Sancler. Minha tia querida, um abraço para você, minha tia Poliana, todos vocês que estão aí, a família Furtado Lopes, você que está me escutando de Rio Branco, Boca do Acre, não sei se tem alguém aí, se manifesta no grupo, mas eu Aí, quero dizer para vocês que Deus abençoe meus amigos, onde estiverem, tá? Que Deus abençoe tia Rai, tô vendo aí tia Maísa, saudade então dessa turma maravilhosa que nós amamos. E vamos aprender o então, inglês, que eu estou esperando a família aqui na América também para me visitar. isso mesmo, isso mesmo. Pois Pessoal, é, queridos. que bom, Sancler. Eu te agradeço por você ter aceitado esse desafio de estar comigo hoje aqui, num sábado à noite, né? Aqui em Balneário são 21h13, acho que aí na América é 19h13. São 19h13, exatamente. 19h13. Mas obrigado por ter aceitado o desafio, por ter participado. E assim, ó, pessoal, vocês que acompanharam a nossa live até agora, você que está assistindo a gente, eu quero deixar um conselho para você. O sonho de morar fora do Brasil, o sonho de morar fora em outro país, ele começa muito antes de você ir para lá. Lá você vai precisar trabalhar, você vai precisar se expressar, você vai precisar conhecer pessoas e é necessário que você tenha uma nova versão de você. Não dá para ir o Sancler que morava no Brasil, não. O Sancler que ficou no Brasil não é o Sancler que chegou nos Estados Unidos. O Sancler nos Estados Unidos tem que ter uma nova versão e essa versão ela exige o inglês. Então, se você sonha em morar fora do Brasil, se você sonha em um dia poder viver em outro país, saiba que essa versão tem que começar hoje. Ela tem que começar a partir de agora e ela começa você aprendendo a falar inglês. Eu digo para você uma coisa, para a gente encerrar, o mundo está cheio de oportunidades, mas se você não estiver pronto, você não vai alcançar essas oportunidades. Não é porque a pessoa A ou a pessoa B alcançou porque é melhor. Não, ela se preparou para chegar lá. Ela se preparou para alcançar o objetivo dela. Então, se você sonha em conhecer um outro país, seja negócios, seja turismo, seja morar fora do Brasil, primeiro comece vencendo os 3 vilões do aprendizado, que é o medo, a vergonha e a procrastinação. Não tenha medo. Não tenha medo de começar hoje. Terminou essa live, me procura, fala comigo no direct. Não tenha medo. Vença o medo, supere. Nós podemos te ajudar a superar o medo.
Não tenha, vença a vergonha, aquele momento que te trava, que às vezes você diz, não vou conseguir ir para a América porque eu não sei falar inglês. Ah, eu não vou conseguir esse emprego porque eu não sei falar inglês. Ah, eu não vou conseguir porque as pessoas vão rir de mim. Ah, vão tirar chacota comigo. Vença o medo e vença a vergonha. E o terceiro vilão e o mais importante, derrube a procrastinação. Você, a vida inteira, se auto-sabotou. Você, a vida inteira, disse que as coisas não iam dar certo. Mas se você quer alcançar o teu objetivo, que é morar fora do Brasil, que é falar inglês fluentemente, você precisa vencer a procrastinação. E vencer a procrastinação, ela começa com pequenas mudanças na tua rotina. Ah, professor, eu não consigo passar 1 hora estudando inglês por dia. Começa com 10 minutos, começa com 15 minutos, depois avança para 30, muda a tua rotina, muda a tua plataforma de streaming, muda teu celular para o inglês. Existe uma estratégia que nós, da Joe Idiomas, que é a minha mentoria, ela entrega para os nossos alunos, que é sensacional. Pessoal, você tem capacidade de evoluir 10 vezes mais rápido se você entender que nós, a nossa escola, Joe Idiomas, que a minha mentoria, ela pode mudar o teu destino. Eu tenho alunos que saíram do Brasil, que eram, como eu falei no começo da live, eu tenho alunos que saíram do Brasil, que ganhavam ali R$ 300 por semana, 400, e que hoje ganha o que ganharia em um mês, um salário de uma pessoa bem-sucedida, de uma classe média, fazendo por semana. Então, se você sonha em trabalhar, primeiro passo, comece a estudar inglês hoje. Fale comigo, fale aqui na nossa escola, fale com a Joe Idiomas, nós vamos te ajudar. Não tem caminho fácil. Não existe. Se eu disser para você que você vai ficar fluente em 6 meses, eu estou mentindo. Você precisa, primeiro de tudo, eu garanto o que eu entrego. Sancler é meu aluno, ele sabe como que ele está evoluindo. Eu garanto. Mas você tem que superar os 3 vilões do aprendizado. Se você superar os 3 vilões do aprendizado, eu garanto que você vai alcançar a fluência. Você vai alcançar aquilo que você precisa. Sancler, tem muita gente que diz assim, ô teacher, o que é ser fluente? Ah, eu não consigo ser fluente, eu não vou saber tudo. Tem uma coisa que eu afirmo, que eu aprendi há um tempo atrás, é assim, ó. Se eu te perguntar o que significa... tem várias palavras em português que a gente nem sabe o significado, sendo bem honesto. Né? Você sabe todas as palavras em português? Nunca. Não, Dificilmente não alguém saiba, né? Perfeito. No inglês também você não sabe tudo e você não vai saber tudo. É impossível. O que nós ensinamos, Sancler? Nós ensinamos aquilo que é essencial. Nós descartamos tudo aquilo que aquelas escolas tradicionais passam anos te ensinando, sabe? Anos falando a mesma coisa sempre. Não saem do verbo to be, não saem do verbo have. O nosso foco não é esse. O nosso foco é eliminar e acelerar o teu aprendizado. É por isso que funciona. E é por isso que hoje eu tenho alunos em mais de 8 países no mundo. Tenho alunos hoje morando em Dubai, tenho alunos morando na Espanha, tenho alunos morando em Portugal, tenho alunos no Reino Unido, tenho alunos nos Estados Unidos, tenho alunos na Malásia, tenho alunos na Coreia, tenho alunos espalhados. Se eu for citar aqui, tem gente que eu nem lembro, que do nada falei, teacher, consegui realizar o meu sonho, estou morando fora do Brasil. Então eu fico muito feliz de que você, Sancler, tenha vindo aqui compartilhar a tua experiência. Eu tenho certeza que quem assistiu a live saiu daqui motivado, saiu daqui revigorado para alcançar os seus sonhos, para alcançar os seus objetivos. Muito obrigado, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, a Emily, todos os seus filhos. Quero te ver em breve, cara. Só não vou dizer quando que eu vou estar aí. Mas eu sei que logo, e a parceria logo continua daqui. Eu estou entrando aqui na comunidade brasileira, em Columbus, como já te falei, e com fé em Deus, logo a gente vai fazer muitas outras parcerias com outros brasileiros que estão na mesma necessidade. Se deu certo para mim, com certeza vai dar certo para você também e para eles também, viu? E a recíproca é verdadeira, meu irmão. A recíproca é verdadeira. Te aguardo aqui, hein? Estou te aguardando aqui. Ano que vem a gente está aí, se Deus quiser. Um abraço. Amém, tá? Meu irmão. Fique com Deus. Pessoal, obrigado quem assistiu nossa live. Eu acho que não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Acredito que não tenho mais, porque não caiu nenhuma pergunta. Mas obrigado de coração todo mundo. Depois fala com a gente, clica aí no direct do Instagram, que a gente tem... Quem assistiu a live, falar para mim que assistiu a live, mas eu tenho uma oportunidade, Sancler.
só vai Oi. saber quem falar comigo depois. É Olha aí. imbatível. Não Ó, perde, não. eu Pastor decidi Francisco está agora. por aí? Pastor Eu de- Francisco, meu amigo, lá de Boca do Acre? Não Será que tá, ele está por aí? não. Não, tá, não. O Francisco tá, meu aluno também tá sem Instagram, ele falou para mim. É, Ô, quem tá rapaz. assistindo a live e falar comigo depois da live, eu tenho uma oportunidade que eu nem tinha pensado nisso, Sancler. Olha aí. Eu não tinha. Vou dar uma oportunidade para quem seja numa mentoria em grupo ou numa mentoria individual. Fala com a gente aí que a gente tem uma oportunidade incrível para vocês. Poliana, tia Rai, tia Maísa, vamos lá, todo mundo. Vamos para Joe É Idiomas. isso aí, venham para Dio Idiomas. Deus abençoe. Sancler, Fica vamos com fazer uma Deus. foto. Vamos fazer uma foto junto. Dá uma olhada aí na Ele- câmera, bem bonito aí. Isso. 3, 2, 1, say cheese. Very good, Ok, meu Sancler. irmão. Que Deus abençoe, Obrigado. João, a todos que estão escutando. Ó, fé em Deus e corre atrás, meu irmão, porque você consegue também. Vamos chegar lá. Amém. Tá Deus bom, meu irmão? Deus abençoe. Tchau, abençoe. tchau. Fica na paz. Deus abençoe. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.